Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Corinthians, válido pela terceira rodada do Brasileirão 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O jogo hoje vai ser na Arena Barueri, vai ser às 18h30, vai passar na Premier. O árbitro vai ser o Rafael Rodrigo Klein, os assistentes Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau, todos do Rio Grande do Sul. E no VAR vai ser o Wagner Hellwey. O Rafael já apitou 5 jogos do Palmeiras, foram 4 vitórias e um empate. A última partida foi a nossa vitória contra o Vasco no Mané Garrincha no passado, foi 1-0 o gol do Flaco Lopes. O Corinthians chega para essa partida em segundo lugar no Brasileirão, mas assim, desde o primeiro, que é o Inter, até o sétimo, que é o Palmeiras, todo mundo tem 4 pontos, que é uma vitória e um empate. Então a diferença está ficando no saldo de gols e gols marcados, que são os primeiros critérios de desempate. Então, por enquanto, isso não faz a menor diferença. E apesar dessa invencibilidade momentânea que eles têm no Brasileirão, o Corinthians está num momento muito instável. Eles estão numa péssima campanha na Sul-Americana, eles já estão correndo o risco do mata-mata, já que eles têm uma derrota em casa e um empate fora. E com isso eles têm uma mudança na zaga, que é o Félix Torres, que perdeu a vaga para o Kaká, que ele foi afastado por deficiência técnica. E fora isso, eles têm os desfalques do Rodrigo Garro, que está sentindo o joelho mais uma vez contra o Palmeiras. Eles também têm os desfalques do Hugo Souza, que é um goleiro bem frangueiro, mas contra o Palmeiras adora pegar tudo, né? E eles também têm o desfalque do Fabrício Angileri e o Ramon Dias, que foi expulso agora no jogo contra o Vasco. Eles não têm ninguém pendurado, a formação provavelmente vai ser o mesmo 4-4-2 e a escalação provável é Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Raniel, José Martínez, André Carrilho e Breno Bidon, Depay e Yuri Alberto. Já o Palmeiras chega para esse clássico num bom momento, após um período de muita contestação, depois da gente perder a final do Paulista para o próprio Corinthians, e para mostrar como as coisas mudam muito rápido, né? Você vê o que era uma sequência negativa de 3 jogos sem vitória, que foi a derrota e o empate para eles na final do Paulistão, e o empate em casa com o Botafogo na estreia. Aí agora são 5 jogos sem perder, são os mesmos 2 empates, só que a gente acrescentou 3 vitórias consecutivas. 2 da Libertadores, que a gente acabou ganhando com isso a liderança do grupo, né? A gente ganhou do Sporting Cristal fora e Cerro Porteño em casa. E também a vitória fora de casa contra o Sport na segunda rodada do Brasileirão. Então a gente está vindo num momento diferente, tá? O time está finalmente começando a encaixar. E a gente precisa hoje um bom resultado para afastar de vez esse período turbulento aí, continuar subindo na tabela, continuar encaixando de vez o time agora nessa reformulação. E agora, para isso acontecer, a gente tem algumas voltas positivas para esse jogo, que é o Marcos Rocha, que volta a ser relacionado, provavelmente vai ficar no banco. O Maurício já foi relacionado no jogo passado, mas não entrou, hoje pode acabar ganhando alguns minutos. E o Paulinho, que hoje está sendo relacionado pela primeira vez. Os nossos desfalques continuam sendo o Bruno Rodrigues, o Mike, o Evangelista e agora também o Veiga, que teve uma luxação no ombro. O Murilo está pendurado, então caso ele tome um cartão hoje, ele não joga a próxima partida. A nossa formação pode variar, aquele 3-4-3 ou 3-4-2-1, vai depender muito. Provavelmente o Felipe Anderson vai na mesma posição que ele terminou o jogo passado, que ele foi muito bem. A gente estava reclamando muito que ele não estava se encontrando ali na esquerda. Foi falado muito que talvez no meio ele desse uma dinâmica melhor para o time. E ficou provado isso. Ele não está jogando de ponta, não está no lugar do Estevão, que nem o pessoal está falando muito. Mas ele está jogando de meia direita ali e mostrou que é a dele, que é onde ele faz a diferença para o time. Então mesmo com a volta do Veiga, a gente pode até pensar em tirar um jogador do ataque, tirar o Facundo e manter Vitor Roque e Estevão. E ganhar 2 caras ali de criação, deixar até o Veiga mais próximo da área, que ele não tem tanto papel de condução e pode ser mais utilizando a finalização dele, que é muito boa. Então é uma possibilidade, se o Felipe Anderson continuar se encaixando no time nessa função dele agora, pode trazer frutos muito bons agora para a sequência da temporada. E a escalação provável vai ser basicamente a mesma, é Everton, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo, M. Martínez, Richard Rios, Piquerez e Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Nosso retrospecto contra o Corinthians continua sendo muito positivo, são 393 jogos, 139 vitórias, 121 empates e 133 derrotas. Com o mando do Palmeiras são 184 jogos, 86 vitórias, 58 empates e 40 derrotas. Em Barueri são só 2 jogos, mas é uma vitória e um empate. E pelo Brasileirão são 70 jogos, 27 vitórias, 24 empates e 19 derrotas. Desde que o Abel chegou, foram 17 jogos, 7 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. A última vez que as equipes se enfrentaram, não preciso nem citar, foi um empate por 0-0 agora no jogo de volta da final do Paulistão.
o jogo em Itaquera. Um fato que vale a pena ser mencionado é que nessa década que começou em 2020, a gente tem o dobro de vitórias em cima deles. A gente já se enfrentou 21 vezes e a vantagem, como eu falei, é toda nossa. São 8 vitórias, 4 derrotas e 9 empates. Marcamos 28 gols, sofremos apenas 17. A gente tem 7 derbys de invencibilidade como mandante no Brasileiro. Desde aquela derrota por 2-0 no Allianz em 2017, a gente tem 5 vitórias e 2 empates como mandante. Inclusive, nos últimos 3 anos a gente ganhou as partidas, foi 22, 23, 24. E nessa sequência invicta tem o jogo que aconteceu em Barueri em 2022, foi aquele 3-0 com gols do Rony, Dudu, Gustavo Gomes. A gente está um triunfo de completar 3.500 vitórias em toda a história do clube. Desde que a gente ganhou do Savoia por 2-0 naquele amistoso em 1915, a gente entrou em campo 6.502 vezes. Foram 3.499 vitórias, 1.586 empates e 1.417 derrotas. 12.497 gols marcados e só 7.161 sofridos. Palmeiras é o clube paulista que mais venceu clássicos em toda a história. São 412 vitórias contra 406 do Corinthians, 377 do São Paulo e 333 do Santos. A nossa maior vítima é o Santos, que foram 153 vitórias em 353 partidas, seguido do Corinthians 139 em 393 partidas, e o São Paulo 120 em 359. Vale citar também que no retrospecto geral a gente já jogou 1.106 vezes contra os 3 rivais juntos. São 412 vitórias, 333 empates e 361 derrotas. E falando em retrospecto, a gente tem vantagem sobre 18 dos 19 times da Série A do Brasileiro. A nossa maior vítima é o Santos e o único time que a gente tem desvantagem é o Inter, que são 6 vitórias a menos. Isso aí a gente precisaria de pelo menos mais 3 anos aí de Brasileirão para conseguir chegar, mas essa vantagem já foi maior, então a gente está chegando. A gente tinha desvantagem também contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, e nesses últimos anos a gente está quebrando todos esses tabus. Vale dizer também que a gente perdeu apenas 7 dos últimos 50 jogos como mandante, desde aquela vitória por 5-0 sobre o São Paulo no Allianz em 2023, são 34 vitórias e 9 empates, e independente do mando foram apenas 15 derrotas nas últimas 98 partidas, desde que a gente ganhou do Coxa por 2-0 fora de casa ali no Campeonato Brasileiro de 2023, e a gente acumulou também 58 vitórias e 25 empates. A comissão portuguesa já disputou 58 clássicos paulistas pelo Palmeiras, perdeu apenas 12, são 27 vitórias e 19 empates. São 26 confrontos contra o São Paulo, que é o clube que mais enfrentamos, com 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. 17 contra o Corinthians, 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. E 15 contra o Santos. São 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Hoje Abel Ferreira está a um triunfo de superar o Ventura Cambon, o nosso técnico do Mundial de 51, e se isolar no topo da lista dos treinadores estrangeiros com mais vitórias pelo Palmeiras. Ele está com 179 vitórias. O Marcos Rocha está a uma assistência de se isolar na 9ª posição do ranking de jogadores com mais passes para gol na história do Brasileirão de pontos corridos. Ele tem 46, está junto com o meia Robinho e do atacante William Bigode, e está atrás do ex-jogador D'Alessandro, que tem 49. Ele também está a uma assistência de alcançar a 6ª posição em passes para gol no Palmeiras nesse século. Ele tem 40, está ao lado do Assunção e uma atrás do Correia. O Piquerez também está a um gol de alcançar a 3ª posição entre os uruguaios com mais gols pelo Palmeiras. Ele tem 15, uma menos que Hector Silva, que tem 16, e a 5ª entre laterais. Ele tem uma menos que Cafu, que tem 16. O Gomes e o Veiga também estão a um triunfo de igualar o Zé Rafael na 8ª posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras em Brasileirões. Eles têm 93, uma a menos que o nosso ex-atleta. Gomes também está a um gol de ocupar a 8ª posição no ranking de maiores zagueiros artilheiros da história do Brasileirão. Ele tem 19, está ao lado do ex-jogador Rodrigo e um gol do Thiago Heleno, que hoje está no Atlético Paranaense. O Veiga, que está fora da partida de hoje, está a um gol de alcançar a 9ª posição entre os maiores artilheiros do Verdão em clássicos. Tem 18 ao lado do Luizinho Mesquita e está a uma atrás de Ademir, Jair Rosa Pinto e Servilho. O Aníbal está a uma partida de se isolar na 4ª posição na lista de argentinos com mais jogos na história do Palmeiras, tem 76 ao lado do Cristaldo. E também há uma vitória de se isolar na 5ª posição entre os argentinos com mais triunfos pelo clube. Ele tem 44 ao lado do ex-atacante Bóvio. A lista segue com o Rios, que está a um gol de alcançar a 4ª posição na lista de colombianos com mais gols na história do Palmeiras, tem 11, logo atrás do Asprilla, que tem 12. E o Flaco, que está a um gol de alcançar a 8ª posição entre os estrangeiros com mais gols na história do Palmeiras. Ele tem 37, logo atrás do Gustavo Gomes com 38.
e a nona entre todos os jogadores nesse século. Ele está atrás do Gomes e Diego Souza. E também está uma vitória de igualar a Arouca na nona posição do ranking de estrangeiros com mais vitórias pelo clube. Ele tem 72 contra 73 do ex-zagueiro português. E hoje também temos derby no Brasileirão Feminino, o jogo pela quarta rodada do campeonato. O jogo está acontecendo agora, começou às 11 horas na Fazendia, torcida única, e está sendo televisionado pela Sport TV. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários palpites, como escaria um time, expectativas para o jogo. Se vocês gostam desse formato com as informações, curiosidades, se tem alguma sugestão também, pode mandar aqui nos comentários. E mais uma vez peço que deixem sua curtida, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!